Fim do primeiro desafio para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, um empate amargo contra a seleção do Marrocos, um para o Brasil, um para a seleção marroquina. E a impressão que fica dessa partida é que poderia ter acontecido muito mais, o Brasil poderia ter feito muito mais. E foi um jogo muito abaixo, especialmente de alguns jogadores. Acho que o meio de campo hoje do Brasil não funcionou na primeira etapa e isso ficou bem claro. No lance que o Brasil toma o primeiro gol, né, e o único gol que o Brasil tomou para o Saibari, onde o Brasil perde uma bola lá na frente com o Paquetá, 3 jogadores em cima do atleta do Marrocos antes de dar o passe e nenhum fez a pressão para tomar essa bola. E aí, claro, o Saibari saiu na cara do gol, o Alisson se adiantou bastante, ele conseguiu fazer uma grande cavadinha para abrir o placar. O gol do Brasil, a gente sabe dessa individualidade e é isso que a gente espera do Vinícius Júnior. É esse jogo bom no 1 contra 1 e que ele consiga desequilibrar. Ele não precisou fazer dribles extravagantes hoje para poder resolver e um belo gol já ajudou o Brasil a empatar esse jogo na Copa. No segundo tempo ele modifica e até a entrada do Fabinho muda melhor o panorama do meio de campo. Acho que ainda assim faltou muita coisa para o Brasil. Hoje o Rafinha foi um dos piores em campo para mim e enquanto esteve dentro de campo não conseguiu ajudar no funcionamento do ataque, na dinâmica, na mobilidade da seleção brasileira. E acho que faltou um pouco da entrada do Endrick. O Endrick poderia ter entrado, o Endrick poderia ter mudado o ataque do Brasil. É óbvio que a gente sabe que o Matheus Cunha e o Igor Thiago talvez tenham com o Ancelotti, né, um certo hierarquia para o italiano, mas o Endrick é o atacante que mais faz gols, é o camisa 9 que mais fez gols nessa temporada, vestindo a camisa do seu clube, o Lyon, e aí na seleção brasileira isso deveria ser refletido no último jogo. Ele mudou o ataque da seleção brasileira e precisou de um toque para resolver naquele jogo contra o Egito, então acho que hoje valeria a pena a sua entrada. Danilo deveria ter começado, Danilo Santos, né? Deveria ter começado no meio de campo. Eu acho que até pensando num jogo contra o Haiti, você ter até um ataque com 4, né? Um 4-2-4, mas um meio de campo diferente, com o Danilo, com o Bruno Guimarães e quem sabe o Fabinho no meio de campo. Acho que muda a dinâmica e muda o panorama do Brasil até. A pegada no meio de campo no segundo tempo melhorou com o Fabinho, Bruno Guimarães, que havia jogando bem e deu assistência para o Vinícius Júnior. É óbvio que o mérito é para o Vinícius Júnior, mas o passe entre as linhas ali é do Bruno Guimarães. Faltou muito para a seleção brasileira, é verdade. O Marrocos não é uma seleção boba, não existe mais bobo no futebol, mas a seleção brasileira poderia ter feito muito mais para vencer o Marrocos hoje no MetLife Stadium, lá nos Estados Unidos. Um ponto garantido é melhor do que 0. Agora o Brasil volta a campo na sexta-feira contra o Haiti. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do jogo? Deixa aí nos comentários e até a próxima.